Mas o que é energia masculina, energia feminina e o que isso afeta no relacionamento, enfim, quando na prática, assim? Primeiro, o que é energia feminina? São os dois polos de qualquer relação, né, Caio? Tudo tem o seu polo, digamos assim, positivo e negativo, e que não se diga negativo como algo pejorativo, né? Então, precisa haver polaridade. As relações precisam de polaridade. Positivo, negativo, frio, quente, dia, noite. A vida é assim, né? E nos relacionamentos também. E que aí fique muito claro que isso não tem nada a ver com gênero, né? Isso não tem nada a ver com sexo. Casais gays também precisam estar em equilíbrio entre ter energia feminina e ter energia masculina dentro de um relacionamento. Mas o que é cada uma dessa energia? Cada energia tem características próprias. Característica dos elementos do masculino e característica dos elementos do feminino, né? E o que acontece? Tá? E aí que começa a confusão, que as pessoas começam a dizer que é machismo, que as pessoas começam a confundir com gênero. É mais biológico, é mais ecológico, digamos assim. Se eu estou num corpo de mulher, é mais natural que eu esteja na energia feminina. Maior parte do tempo. Na energia feminina. E se você está num corpo de homem, que você, na maior parte do tempo, esteja na energia masculina. Mas nós temos integrados em nós energia feminina e masculina. E precisamos ter, né? Uma mulher sem nenhuma energia masculina, se ela tiver só com muita energia feminina, ela vai ficar lenta, ela vai ficar com dificuldade de decisões, ela vai ficar uma mulher... De se posicionar. De não conseguir se posicionar. Sim. Um homem sem energia feminina, ele vai se tornar talvez um homem agressivo, um homem... ele vai se tornar um homem completamente insensível, sem paciência, sem empatia. E depois que eu fui ler a respeito, para vocês despertaram essa curiosidade, fica muito claro aqui, e depois me corrija se eu falar alguma groselha aqui, tá? Mas, por exemplo, veja no meu caso, né? Eu tenho uma boa polaridade, eu tenho um bom equilíbrio entre as duas energias. A energia masculina, sabe, da proteção, do servir, do cuidar. E aquela energia feminina do eu sei demonstrar afeto, eu sei falar te amo, eu sei abraçar minha esposa em público, sei beijar em público. Eu conheço, por exemplo, amigos, cara, que eu conheço pessoas da minha família que, bicho, nem abraça. Tem dificuldade de abraçar até filho. Sim. Então, isso é um descompasso da energia feminina, assim, essa demonstração de afeto? Assim? Essa forma de demonstrar ou não afeto pode também estar ligada a outras características das pessoas, né? Mas esse acolher é mais exato, do feminino. Exato. Eu digo assim que o acolhimento é mais da energia feminina. Então, quem acolhe, quem cuida, quem trata, quem nutre, né? Então, é mais da energia feminina. A energia masculina é aquela história, né? A mãe tá ali cuidando pro filho não cair e não se machucar. O pai pensa assim, se não morrer, tá bom. Né? Se não morrer, tá bom, né? Mas, então é diferente, né? Quando a energia feminina está cuidando. Agora, uma mulher, por exemplo, eu tinha uma amiga, tenho minha amiga, ela tem muita energia masculina, muita energia masculina. E quando eu ia na casa dela, eu enlouquecia de ver as crianças dela, porque as crianças pulavam de um lugar pro outro, e eu falava, meu Deus, essas crianças vão se machucar. Ela falava, vai nada. Eu falava, então o meu feminino gritava ali, mas era uma mulher com muita energia masculina. Sim. Então ela não é que ela não se preocupava com os filhos, mas era diferente o olhar dela, porque ela olhava para os filhos com um olhar mais masculino. E quando você fala de arquétipos, isso já que você falou, Fabi Caçadora, galera, assim, arquétipos, existe arquétipos nessa... Hoje o que acontece, né, Caio? O que a gente percebe, eu que trabalho com 97% da minha audiência é de mulheres. Então, falo com mulher o dia todo, minhas alunas são mulheres. Então, e uma queixa muito grande, as mulheres têm se queixado muito desse lugar de estar com muita energia masculina, ou desse lugar de não conseguir agir diante da vida. E já vai algum tempo, já tem uns 3 anos mais ou menos, que eu me dediquei a estudar sobre arquétipos específicos ligados à mulher. E aí a gente percebe que hoje as mulheres estão vivendo muito e tendo orgulho de viver no arquétipo da guerreira. Da mulher guerreira, da espada na mão, a mulher que resolve tudo, né? A mulher que tem até
às vezes, um certo preconceito com outras mulheres, aquela que gosta de estar entre os homens, que realiza. Então, está muito no fazer. E aí eu me dediquei a estudar sobre isso, né? Esses arquétipos, quais são os arquétipos que as mulheres mais vivem, são diferentes da classificação dos arquétipos de Jung, né? Então, são arquétipos bem específicos. Jung é, por exemplo, o herói, o governante, o sábio. Exatamente, né? Então, são denominações diferentes dos arquétipos de Jung, mas são tipos de arquétipos, né? E os principais deles, e que a gente consegue ver como as mulheres estão vivendo ou no arquétipo da guerreira ou muito no arquétipo da caçadora, né? Que a gente chama de caçadora solitária, mas principalmente da guerreira. E aí a gente consegue ver as características que as mulheres estão vivendo e como isso está impactando nos relacionamentos. Você sabe que quando eu olho isso, eu vejo um pouco assim, a minha linha ascendente, né? Uhum. Então eu vejo assim, na parte de avós e bisavós, mulheres frustradas, caladas, que não conseguiam se impor, que ficavam em casa o tempo inteiro cuidando de 6, 7, 8, minha bisavó teve 21 filhos. Então, eu vejo uma geração de mulheres frustradas. Depois veio a geração das nossas mães, que é a geração do desejo. Mas que ainda não tinha as ferramentas do empoderamento. E aí veio uma geração que é pra realizar. Aquela mãe que disse assim, vai minha filha, não dependa de ninguém, faz, então, acontece. Era o desejo, só que ela não conseguiu realizar. Então, agora, essa geração nova de mulheres é a realização, é a concretização do desejo de gerações passadas. As filhas dessas mulheres, né, dessas mulheres que ficaram em casa e com muita vontade de fazer com que a vida acontecesse, né? Mulheres que teriam ali a característica do arquétipo da mãe, né? O arquétipo da mãe, que viveu o arquétipo da mãe, ou que viveu a mulher rainha, que ficou ali, né? A mulher companheira ou a mulher mãe. As filhas destas mulheres acabaram tornando-se guerreiras ou caçadoras. Sim. Que são essas mulheres que... o feminismo está muito ligado a essa mulher caçadora, aquela mulher, eu não preciso de ninguém para nada, eu faço, eu aconteço, eu realizo sozinha. Tem até uma certa antipatia do sexo masculino, né? Então, as filhas dessa geração, da minha mãe, né, das nossas mães, acabaram tornando-se esse perfil comportamental para, digamos assim, reprovar o comportamento das mulheres.